Ao chegar em casa depois de 2 semanas fora, minha nora me cumprimentou aos gritos da sala de estar como se eu fosse um estranho. O que essa bruxa está fazendo aqui? Saia da minha casa agora. As palavras dela me atingiram com mais força do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido antes. Ela estava apontando o dedo para mim na minha própria propriedade, na casa que comprei com o meu próprio suor, com as mãos rachadas de tanto esfregar o chão da casa dos outros. Simplesmente tirei a bolsa dos ombros, entrei com passos firmes e respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Esta casa é minha, não seu depósito de lixo pessoal. Mostrei-lhe o caminho até a porta. Meu filho, Matthew, nem sequer tentou me impedir. Ele simplesmente ficou parado ali, com o olhar baixo como um covarde. E naquele momento, eu soube que o que aconteceria a seguir, nenhum dos dois jamais esqueceria. Mas para entender como cheguei a esse ponto, preciso dizer quem sou. Meu nome é Margaret Adler e tenho 72 anos. A vida inteira trabalhei limpando casas de outras pessoas, cuidando de crianças que não eram minhas, passando roupa para gente que nem sabia meu sobrenome. Nunca reclamei. Nunca implorei. Nunca estendi a mão esperando que alguém me desse alguma coisa. Cada dólar que ganhei, economizei com disciplina. Cada centavo que guardei foi pensando em ter meu próprio teto, um lugar onde ninguém pudesse me dizer o que fazer ou como viver. E eu consegui. Comprei esta casa há 20 anos, quando ainda tinha forças para trabalhar em turnos duplos e meus joelhos não doíam tanto. É pequena, sim. Tem 2 quartos, uma sala de estar modesta, uma cozinha que cheira a café todas as manhãs e um pequeno quintal onde cultivo minhas plantas. Mas é minha, somente minha. Vivo sozinha desde que meu marido faleceu, há quase 15 anos. Matthew, meu único filho, casou-se e saiu de casa. Nunca lhe pedi para ficar. Os filhos crescem e saem de casa. É natural. Mas eu sempre pensei que ele ao menos me respeitaria, que se lembraria de tudo que fiz por ele, as noites em que fiquei acordada até tarde costurando roupas para vender e pagar a escola dele, as vezes em que comi menos para que ele pudesse comer mais, os sacrifícios que uma mãe faz em silêncio sem esperar medalhas ou aplausos. Eu vivia em paz. Minha rotina era simples, mas digna. Eu acordava cedo, preparava meu café, regava as plantas e varria o pátio. Às vezes, minha amiga Carol Peterson, uma boa mulher que mora 3 casas abaixo, vinha me visitar. Nós nos sentávamos na cozinha tomando café e conversando sobre a vida, sobre lembranças, sobre nada e sobre tudo. Ela é daquelas amigas que não julga, que não critica, que simplesmente está lá quando você precisa dela. Carol tem a minha idade, talvez um ano mais nova. Ela também era viúva. Mas teve mais sorte com os filhos. Eles a visitam toda semana, a levam ao supermercado, perguntam como ela está. Nunca senti inveja disso. Só senti uma espécie de tristeza ao ver o quanto Matthew se importava pouco comigo. Ele ligava uma vez por mês, quando ligava. E quando ligava, era só para perguntar se eu estava bem, sem realmente esperar uma resposta. Tudo mudou quando minha irmã Ellie me ligou de outro estado. Ela estava doente, muito doente. Precisava de alguém para cuidar dela porque não conseguia se locomover sozinha. Seus filhos moram longe, em outro país, e não podiam vir. Então ela me ligou e, claro, eu fui, porque é isso que você faz quando a família precisa de você. Você larga tudo e vai. Avisei Matthew que ficaria fora por 2 semanas. Ele disse para eu não me preocupar, que a casa ficaria bem. Confiei nele. Tranquei tudo, deixei as plantas regadas, me despedi de Carol e peguei o ônibus para a cidade onde ele mora. Foram 2 longas semanas. Minha irmã estava sofrendo muito. Dormi pouco, cozinhei para ela, dei banho nela, administrei seus remédios. Não reclamei. Era meu dever. Mas, no fundo, eu sentia falta da minha casa. Sentia falta da minha cama, da minha cozinha, das minhas plantas, do silêncio do meu quintal. Eu contava os dias até poder voltar. E quando finalmente chegou a hora de voltar, eu me senti feliz. Peguei o ônibus de volta com o coração leve, pensando em chegar em casa, preparar um bom café e descansar na minha poltrona. Eu jamais imaginei o que me esperava. Quando desci do ônibus e caminhei em direção à minha rua, algo me pareceu estranho. Havia um carro estacionado em frente à minha casa, um carro que eu não reconheci.
Pensei que talvez fosse um vizinho visitando alguém. Mas, ao me aproximar, vi que estava bem em frente à minha porta. Peguei minhas chaves devagar, meu coração começando a acelerar. Algo estava errado. Abri a porta e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era o cheiro da minha casa. Era um perfume doce e enjoativo que eu não usava. As luzes estavam acesas. Havia sapatos na entrada, sapatos femininos que não eram meus. Fiquei ali parada, com a bolsa pendurada no ombro, tentando entender o que estava acontecendo. Caminhei lentamente em direção à sala de estar, e lá estava ele, Matthew, meu filho, sentado na minha poltrona, assistindo à televisão como se nada estivesse errado. Ele se virou ao me ouvir entrar e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era surpresa. Não era alegria. Era algo como desconforto. Mãe, disse-lhe baixinho. Eu não esperava você hoje. Como assim você não estava me esperando? Respondi. Eu disse que voltaria hoje. O que está acontecendo aqui, Matthew? Ele não respondeu. Apenas se levantou e coçou a nuca, nervoso. E então eu ouvi a voz de uma mulher vinda do meu quarto. Meu quarto. O lugar mais sagrado da minha casa. O único espaço que sempre fora só meu. Quem é, Matthew? Aquela velha bruxa já foi embora? Senti o chão se mover sob meus pés. Caminhei até meu quarto e abri a porta sem bater. E lá estava ela, Jéssica, a esposa do meu filho, sentada na minha cama com as roupas jogadas sobre os lençóis, os cremes e perfumes na minha penteadeira, os sapatos debaixo da minha janela. Ela me olhou como se eu fosse a intrusa. O que essa bruxa está fazendo aqui? Saia da minha casa agora. Essas foram as palavras dela, exatas, e ela as gritou para mim, apontando o dedo como se eu fosse lixo, como se eu não fosse nada. Fiquei imóvel por alguns segundos. Simplesmente fiquei parada na porta do meu próprio quarto, olhando para aquela mulher gritando comigo como se eu fosse uma estranha. Jéssica estava deitada na minha cama, com as pernas cruzadas, pintando as unhas de um vermelho vivo que estava manchando meus lençóis brancos, meus lençóis, aqueles que eu tinha lavado e estendido ao sol antes de sair. Você me ouviu? Disse ela. Eu disse para sair daqui. Esta casa agora é minha. A voz dela era cortante, cheia de veneno. Mas o que mais me magoou não foram as palavras dela. Foi ver Matthew parado atrás de mim, sem dizer nada. Sem me defender, sem sequer tentar silenciá-la. Ele apenas encarava o chão como uma criança repreendida, com as mãos nos bolsos. Matthew, eu disse sem desviar o olhar dela. Você vai me explicar o que isso significa? Ele engoliu em seco e pigarreou. Mãe, é que, a gente precisava de um lugar para ficar, só por alguns dias. No apartamento onde a gente morava, tivemos problemas com o dono. Ele pediu para a gente sair. Eu pensei que, já que você não estava aqui, a gente podia ficar aqui até encontrarmos alguma coisa. Até você encontrar alguma coisa, repeti lentamente, sentindo a raiva subir do meu estômago até a minha garganta. E não lhe ocorreu me ligar, me perguntar, pedir minha permissão? Só não queríamos incomodá-lo, murmurou ele. Sabíamos que você estava ocupado com a tia Helen. Jéssica soltou uma risada seca e desdenhosa. Ah, por favor. Você não precisa dar explicações a ela, Matthew. Esta casa fica vazia na maior parte do tempo. Que diferença faz se a usarmos? Senti algo dentro de mim se romper. Não foi uma explosão. Foi algo mais profundo, como uma rachadura silenciosa se abrindo no centro do meu peito. Caminhei lentamente até a comoda e vi todas as coisas dela ali, seus cremes caros, seus perfumes importados, sua maquiagem espalhada pela madeira que eu havia cuidado por anos. Abri o armário e vi as roupas dela penduradas ao lado das minhas, vestidos, blusas, sapatos jogados no fundo, tudo misturado como se ela tivesse o direito de estar ali. Virei-me e olhei para ela fixamente. Ela ainda estava pintando as unhas como se nada daquilo lhe importasse, como se eu não existisse. Esta casa é minha, eu disse, com voz firme, mas calma. Comprei-a com meu trabalho, com meu suor, com anos de sacrifício. E você não tem o direito de estar aqui sem a minha permissão. Ela ergueu os olhos e me encarou com um sorriso zombeteiro. Ah, é mesmo? E o que você vai fazer?
Me expulsar? Por favor, senhora. Sou esposa do seu filho. Somos família. Você deveria estar disposta a nos ajudar. Eu não me mexi. Apenas a observei em silêncio, sentindo como cada uma de suas palavras me atingia como pequenas agulhas. Mas eu não ia lhe dar a satisfação de me ver chorar. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar para que ela fosse embora, porque eu sabia que naquele momento, se eu perdesse o controle, ela venceria. Respirei fundo e me virei para Matthew. Quero que você tire suas coisas do meu quarto agora mesmo. Mãe, por favor, disse-lhe com voz fraca. Deixe-nos ficar mais alguns dias. Eu prometo que vou. Não me importo com o que você prometa, interrompi-o, quero que você tire tudo daqui. Esta é a minha casa. E se você for ficar, será sob as minhas regras. Mas o meu quarto é meu. Ninguém dorme lá além de mim. Jéssica levantou-se da cama com um movimento brusco. Suas regras. Quem você pensa que é? Estamos aqui porque Matthew é seu filho. Você tem a obrigação de nos ajudar. Não tenho nenhuma obrigação para com você, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. E se você pensa que vou permitir que me desrespeite na minha própria casa, está muito enganada. Ela deu um passo em minha direção, com os braços cruzados, e aquele olhar de superioridade que me dava nojo. Matthew não fez nada. Ficou ali parado como uma sombra inútil. E naquele momento, entendi algo que nunca quis aceitar. Meu filho não era o homem que eu pensava ter criado. Era um covarde. Um homem sem fibra moral que deixava a esposa me humilhar sem mover um dedo. Tudo bem, eu disse finalmente. Fique, mas tire suas coisas do meu quarto agora mesmo. Ou eu tirarei. Jéssica riu na minha cara. Você não vai fazer nada, minha senhora, porque se fizer, Matthew terá que escolher. E acredite em mim, ele não vai escolher você. As palavras dela me magoaram mais do que eu poderia imaginar, porque eu sabia que ela tinha razão. Matthew não ia me defender. Ele não ia colocá-la no seu devido lugar. Ele não ia fazer nada. E essa era a parte mais triste de tudo. Saí do quarto sem dizer mais nada. Caminhei até a cozinha com as pernas tremendo e o coração disparado. Sentei-me em uma das cadeiras e fiquei ali parada, encarando a mesa, tentando respirar. Senti que tudo que eu havia construído, tudo que eu havia cuidado ao longo dos anos, estava sendo invadido por alguém que não merecia estar ali. Ouvi as vozes deles vindas do quarto. Jéssica gritava com Matthew, dizendo que eu era uma velha amargurada, que eu não tinha o direito de tratá-la daquela forma, que ele precisava me colocar no meu lugar. E ele não disse nada. Apenas a ouviu. Obedeceu como um cão. Levantei-me e comecei a percorrer a casa. Precisava ver tudo. Precisava entender até onde eles tinham ido. Abri o armário da cozinha e vi que meus pratos estavam misturados com outros que eu não reconhecia, pratos de plástico baratos que ela tinha trazido. Na geladeira havia comida que eu não comprei, bebidas, molhos, coisas que eu nunca usava. Tudo estava embaralhado, desorganizado, como se alguém tivesse entrado para revirar minha vida. Fui ao banheiro e vi os produtos dela lá também em shampoos, condicionadores e loções corporais caros, todos ocupando o espaço onde eu guardava as minhas coisas. Abri o armário e minhas toalhas estavam jogadas no fundo, amassadas, enquanto as dela estavam dobradas e arrumadas na prateleira de cima. Senti uma fúria gélida percorrer meu corpo. Não era uma raiva explosiva. Era algo pior. Era uma indignação profunda e silenciosa que me fez cerrar os dentes e fechar os punhos. Mas eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu não ia suplicar para que eles fossem embora, porque eu sabia que era exatamente isso que ela queria. Ela queria me ver fraca. Ela queria me ver destruída. Voltei para a sala de estar e sentei-me na minha poltrona. Matthew saiu da sala com uma expressão cansada no rosto que não despertou nenhuma pena em mim. Sentou-se à minha frente e tentou falar. Mãe, eu não quero ouvir isso, eu disse sem olhar para ele. Não quero suas desculpas. Só quero saber uma coisa. Quanto tempo você planejava ficar aqui sem me avisar? Ele olhou para baixo. Não sei. Talvez umas 2 semanas, até conseguirmos dinheiro para outro lugar.
E depois? Você ia desaparecer sem me avisar? Ia me deixar voltar e encontrar minha casa vazia como se nada tivesse acontecido? Não é nada disso, mãe. Eu ia falar com você. Juro. Seus juramentos não valem nada, Matthew. Porque se valessem alguma coisa, você não estaria aqui agora. Você não teria permitido que aquela mulher falasse comigo daquele jeito. Você não teria deixado que ela me desrespeitasse na minha própria casa. Ele não respondeu. Ficou apenas sentado ali, com as mãos entre as pernas, olhando para o chão como se procurasse algo para dizer, mas não conseguisse encontrar. E eu observei em silêncio, sentindo como o amor de mãe que sempre tive por ele começava a se misturar com algo mais sombrio, decepção, tristeza, raiva contida. Tudo bem, eu disse finalmente. Fique. Mas esta é a minha casa, e aqui as minhas regras são respeitadas. Entendeu? Ele assentiu com a cabeça sem levantar o olhar. Naquela primeira noite, não consegui dormir. Fiquei acordada na cama, encarando o teto, ouvindo os sons da minha própria casa que agora me pareciam estranhos. Eu conseguia ouvir as vozes deles do outro lado da parede. Jéssica falava alto, sem se importar se eu a ouvia. Ela ria, fazia comentários depreciativos, e Matthew não dizia nada para fazê-la parar. Ele apenas murmurava coisas que eu não conseguia entender. Levantei cedo como sempre. Preparei meu café em silêncio, tentando recuperar um pouco da normalidade. Mas quando abri o armário para pegar minha caneca favorita, ela não estava lá. Procurei na pia, no escorredor de pratos e a encontrei jogada na lava-louças, suja e com manchas de batom na borda. Jéssica a tinha usado. Senti algo quente subir ao meu peito. Não era apenas uma caneca. Era minha caneca, aquela que eu usava todas as manhãs há anos, aquela que meu marido me deu de presente de aniversário. E ela a usava sem pedir, sem se importar, como se tudo que era meu também fosse dela. Lavei-o cuidadosamente, respirando fundo, tentando me acalmar. Mas a cada segundo que passava, ficava mais difícil controlar o que eu estava sentindo. Preparei meu café e sentei à mesa da cozinha, olhando pela janela para o quintal. Minhas plantas ainda estavam lá, mas pareciam abandonadas. Ninguém as regava há 2 semanas. As folhas estavam secas, algumas caídas na terra. Saí para o quintal e comecei a regá-las uma a uma. Era a única coisa que me acalmava naquele momento, sentir a terra entre os dedos, observar a água encharcar as raízes, cuidar de algo que dependia de mim. Enquanto eu fazia isso, ouvi a porta do quarto deles abrir. Jéssica saiu de roupão, com os cabelos soltos, bocejando como se fosse dona do lugar. Ela foi até a cozinha sem me cumprimentar. Abriu a geladeira e pegou a caixa de leite que eu havia comprado antes de sair. Serviu-se de um copo sem que eu pedisse e bebeu, ficando ali parada me observando pela janela com uma expressão irritada. Você sempre acorda tão cedo? Perguntou ela em tom de deboche. Você faz barulho. Não me deixa dormir. Eu não respondi. Continuei regando minhas plantas, ignorando-a. Mas ela não me deixava em paz. Além disso, esta casa está congelando. Não sei como você consegue viver assim. Matthew, ela gritou em direção ao quarto. Você precisa consertar o aquecimento. Está congelando aqui dentro. Matthew também saiu, com a aparência de quem tinha acabado de acordar, e foi direto para a cozinha preparar um café. Ele me lançou um olhar de relance, mas não disse nada. Apenas preparou sua xícara e sentou-se à mesa, evitando meu olhar. Entrei vinda do quintal e sentei-me em frente a ele. Jéssica permaneceu de pé junto à pia, de braços cruzados, observando-nos como se esperasse que eu fizesse algo que ela pudesse usar contra mim. Matthew, eu disse calmamente. Precisamos conversar. Ele assentiu com a cabeça sem desviar o olhar da caneca. Sim, mãe. Quanto dinheiro você tem guardado para encontrar outro lugar? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo o café com a colher desnecessariamente. Bem, não muito. Estamos um pouco apertados agora. Quanto custa? Insisti. Não sei. Uns 200, talvez. Jéssica bufou. E o que vamos fazer com isso? Não dá nem para pagar o depósito de um apartamento.
Você sabe como estão os aluguéis hoje em dia, minha senhora? Tudo está absurdamente caro. Eu não pedi sua opinião, respondi sem olhar para ela. Estou falando com meu filho. Ela riu sarcasticamente. Ah, claro. Porque ele é o seu filhinho perfeito, não é? Bem, deixe-me lhe dizer uma coisa, minha senhora. Seu filhinho perfeito não tem um emprego estável e, se não fosse por mim, estaria dormindo na rua. Senti meu sangue ferver, mas me contive. Respirei fundo e olhei para Matthew novamente. É verdade? Você está desempregado? Ele deu de ombros. Perdi o último há 2 meses. Estou procurando, mas não é fácil. Todo mundo quer experiência em coisas que eu não sei fazer. E em que você tem gasto seu tempo nestes últimos 2 meses? Perguntei em tom firme. Mãe, estou procurando emprego. Juro que já enviei currículos. Já fui a entrevistas, mas nada dá certo. Jéssica interrompeu novamente. É por isso que precisamos ficar aqui. Não temos para onde ir. E você mora sozinho nesta casa grande. Não entendo qual é o problema. O problema, eu disse, levantando-me da cadeira e olhando-a diretamente nos olhos, é que você entrou na minha casa sem a minha permissão. O problema é que você me trata como se eu fosse um intruso. O problema é que você não tem um pingo de respeito por mim ou pelo que é meu. Ela sustentou meu olhar com um sorriso frio. Ah, por favor, não se faça de vítima. Você deveria ser grata por seu filho ainda se lembrar de você, porque, por mais insuportável que você seja, eu não a visitaria nem se me pagassem. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Olhei para Matthew, esperando que ele dissesse algo, que a calasse, que me defendesse. Mas ele apenas ficou sentado, em silêncio, encarando o café como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E naquele momento, eu soube. Soube que não receberia ajuda do meu próprio filho. Soube que ele havia escolhido, e não me escolheu. Virei-me e saí da cozinha sem dizer mais nada. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei-me na cama e fiquei ali, respirando devagar, sentindo as lágrimas querendo vir. Mas não as deixei. Eu não ia chorar. Eu não ia dar àquela mulher o prazer de me ver destruída. Peguei meu celular e liguei para Carol. Eu precisava conversar com alguém. Precisava que alguém me dissesse que eu não estava louca, que eu não estava exagerando. Margarete, ela respondeu, com voz carinhosa. Você voltou? Sim, Carol, voltei, mas preciso que você venha aqui, por favor. O que aconteceu? Ela parecia preocupada. Não consigo explicar por telefone. Só venha. Preciso de você. Ela não fez mais perguntas. Disse que estaria na minha casa em meia hora e desligou. Sentei-me na cama, encarando a porta trancada, ouvindo as vozes de Matthew e Jéssica na sala de estar. Ela ainda falava alto, reclamando de tudo, que a casa era velha, que os móveis eram feios, que o banheiro precisava de reforma. E Matthew não disse nada. Apenas ouviu. Senti uma tristeza tão profunda que mal conseguia respirar. Seria assim que tudo ia terminar? Depois de tudo pelo que trabalhei, de tudo que sacrifiquei pelo meu filho, era assim que ele me retribuiria, deixando a esposa dele me humilhar na minha própria casa? Quando a campainha tocou, levantei-me rapidamente e fui abrir a porta. Era a Carol. Ela carregava uma sacola com doces e tinha uma expressão preocupada no rosto. O que aconteceu, Margarete? Perguntou ela assim que entrou. Eu a abracei sem dizer nada, e ela retribuiu o abraço apertado sem pedir. Ficamos ali parados na entrada por alguns segundos, e eu senti que pelo menos tinha alguém do meu lado. Vamos lá, eu disse. Vamos até a cozinha. Vou preparar um chá para você. Fomos até a cozinha e, quando entramos, Jéssica ainda estava lá, sentada à minha mesa pintando as unhas novamente. Ela olhou para cima e nos encarou com raiva. Quem é essa? Perguntou ela, sem sequer cumprimentá-la. Carol olhou para mim confusa, mas eu toquei em seu braço para acalmá-la. Ela é minha amiga, respondi friamente a Jéssica. E ela tem mais direito de estar aqui do que você. Jéssica deu uma risada falsa. Ah, que engraçado. Agora você vai trazer seus amiguinhos para te defender.
Patético. Carol deu um passo à frente, mas eu a impedi. Ela não vale a pena, sussurrei. Vamos para o quintal. Nós duas fomos para o quintal e nos sentamos nas cadeiras de plástico que eu tinha lá. Carol olhou para mim, esperando uma explicação, e eu nem sabia por onde começar. Margarete, o que está acontecendo? Quem é aquela mulher? Ela é minha nora, eu disse com voz cansada. Esposa do Matthew. Eles se mudaram para minha casa enquanto eu estava fora e agora não querem sair. Carol me encarou em silêncio, processando o que eu acabará de lhe dizer. Vi sua expressão mudar de confusão para indignação. Ela apertou os lábios e balançou a cabeça, incrédula. Você está me dizendo que eles entraram sem a sua permissão? Perguntou ela em voz baixa e firme. E Matthew deixou aquela mulher falar com você desse jeito? Assenti com a cabeça sem dizer nada. As palavras ficaram presas na minha garganta. Carol pegou minha mão na dela e a apertou com força. Margarete, isso não está certo. Você não pode deixar que te tratem assim na sua própria casa. Você precisa dar um basta nisso. Eu sei, Carol, mas não sei como fazer isso sem que tudo desmorone. Ele é meu filho. Não quero perdê-lo. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de sabedoria que só a idade traz. Você já o perdeu, Margarete. O Matthew que você criou não permitiria que ninguém a desrespeitasse. Aquele homem lá dentro não é mais seu filho. Ele é o marido dela. As palavras dela doíam porque eram verdadeiras. Matthew havia mudado desde que se casou com Jéssica. Ele costumava ligar com mais frequência, vir me visitar, perguntar como eu estava. Mas desde que ela apareceu na vida dele, tudo mudou. As visitas ficaram mais curtas, as ligações mais espaçadas. E quando ele vinha, ela sempre encontrava alguma desculpa para criticar algo, que minha casa era pequena, que meus móveis eram velhos, que eu cozinhava com muito sal. A princípio, pensei que ela estivesse apenas se adaptando à nova vida, que fosse normal ele priorizar a esposa. Mas agora percebi que não era adaptação. Era submissão. Matthew havia se tornado alguém que eu não reconhecia. Não vou implorar para que eles vão embora, disse a Carol, com voz firme. Não vou gritar nem brigar, mas também não vou deixar que continuem me desrespeitando. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando, olhando para as plantas que havia regado naquela manhã, sentindo o sol quente no meu rosto. E então eu soube exatamente o que fazer. Vou tornar a vida deles um inferno, disse em voz baixa. Vou fazê-los se arrependerem de sequer terem pisado na minha casa sem permissão. Não com gritos, não com brigas, mas com ações. Vou mostrar a eles que esta casa tem dono, e esse dono sou eu. Carol olhou para mim com uma mistura de preocupação e admiração. Cuidado, Margarete. Aquela mulher parece capaz de tudo. Eu sei. É por isso que não vou dar a ela nenhum motivo para se fazer de vítima. Tudo o que eu fizer estará dentro dos meus direitos. Esta é a minha casa e eu mando aqui. Ficamos mais um tempo no quintal, tomando o chá de hortelã que eu tinha feito com as últimas folhas de hortelã. Conversamos sobre outras coisas, tentando nos distrair. Carol me contou sobre seus netos, sobre um vizinho que havia caído, sobre a vida cotidiana que eu havia deixado para trás por aquelas 2 semanas. Mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava planejando cada movimento. Quando Carol saiu, voltei para dentro de casa. Matthew estava assistindo televisão na sala de estar. Jéssica tinha saído, ele me disse sem que eu sequer perguntasse. Ela foi ao supermercado. Sentei-me na poltrona em frente a ele. Precisamos conversar, eu disse. Ele desligou a televisão e olhou para mim com aquela cara de criança repreendida que tanto me irritava. Agora me diga, mãe. Quero que você entenda uma coisa muito claramente, Matthew. Esta é a minha casa. Eu paguei por ela. Eu cuido dela. E enquanto eu viver, ninguém vai me tratar como um estranho aqui. Você me ouviu? Ele assentiu com a cabeça. Sim, mãe. Conversei com a Jéssica. Disse a ela que precisa ser respeitosa. Ah, é mesmo? E o que ela disse? Ele desviou o olhar. Ela disse que estava nervosa.
Que também tem sido difícil para ela. Que não teve a intenção de te desrespeitar. Mentiras. Eu a vi. Ouvi tudo o que ela disse. E ela fez isso de propósito. Matthew suspirou. Mãe, por favor. Estamos passando por um momento difícil. Só precisamos de um pouco de tempo. Tudo bem, eu disse, levantando-me. Você terá tempo, mas sob as minhas regras. E a primeira regra é esta: meu quarto é meu. Ninguém entra sem a minha permissão. Segundo, tudo que você usar nesta casa, deixe limpo e em seu devido lugar. E terceiro, respeito. Se sua esposa não puder me respeitar, então ela não fica aqui. Está claro? Ele assentiu com a cabeça em silêncio. Saí da sala de estar sem esperar por uma resposta. Fui direto para o meu quarto e peguei uma caixa velha onde guardava documentos importantes. Dentro estavam as escrituras da casa, os comprovantes de pagamento, tudo que comprovava que aquela propriedade era minha. Verifiquei tudo cuidadosamente, certificando-me de que estava em ordem. Então, pesquisei online pelo meu celular. Queria saber quais eram os meus direitos, o que eu poderia fazer legalmente para expulsá-los dali, se necessário. E encontrei a resposta. Como proprietária, eu tinha todo o direito de pedir que eles saíssem. Mas havia um processo. Eu precisava entregar a eles uma notificação por escrito, uma notificação de despejo. Naquela mesma tarde, fui a uma papelaria no centro da cidade. Comprei cadeados, 5 cadeados com suas respectivas chaves. Comprei também uma pasta e papel. Eu ia fazer tudo certinho, tudo dentro da lei. Nada que ela pudesse usar contra mim. Quando voltei para casa, Jéssica já havia retornado. Ela estava na cozinha preparando algo com um cheiro forte e desagradável. Passei por ela sem cumprimentá-la e fui direto para o meu quarto. Fechei a porta e comecei a escrever. Escrevi uma carta formal endereçada a Matthew e Jéssica. Dei-lhes 3 dias para desocuparem a propriedade. Expliquei que haviam entrado sem meu consentimento e que não possuíam contrato de locação. Tudo foi redigido com calma, sem insultos, sem emoção, apenas os fatos. Quando terminei, fui até a biblioteca local e imprimi 2 cópias, uma para cada um deles. Voltei para casa e as coloquei na mesa da sala de estar, onde não poderiam ignorá-las. Naquela noite, durante o jantar que preparei só para mim, Matthew encontrou as cartas. Ouviu-a falar com Jéssica em voz baixa, surpreso. Depois, bateu à porta do meu quarto. Mãe, posso entrar? Não, respondi de dentro. O que você tiver a dizer, pode dizer de lá. Isso é sério? Perguntou ele, com a voz trêmula. Vocês vão nos expulsar? É sério. Você tem 3 dias. Mãe, por favor. Não temos para onde ir. Você deveria ter pensado nisso antes de entrar sem permissão. Antes de me desrespeitar, antes de deixar sua esposa me tratar como lixo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então ouvi seus passos se afastando. E então as vozes, Jéssica gritava, furiosa. Ela disse que eu era uma velha amargurada, que eu ia me arrepender disso, que ela ia me processar por maus tratos. Matthew tentou acalmá-la, mas sua voz soava fraca, derrotada. Sentei-me na cama, ouvindo tudo, e não senti culpa. Não senti tristeza. Senti apenas algo parecido com alívio. Pela primeira vez em dias, eu tinha feito algo. Eu tinha assumido o controle. Na manhã seguinte, quando saí do meu quarto, a casa estava silenciosa. Matthew e Jéssica ainda dormiam. Fui até a cozinha e preparei meu café como sempre. Mas desta vez, quando abri o armário, peguei os cadeados que havia comprado. Comecei pela despensa. Retirei tudo o que era meu e guardei no meu quarto. Deixei apenas as coisas que eles haviam trazido. Depois, coloquei o cadeado na porta da despensa. Fiz algo parecido com o armário onde guardava meus pratos finos, minhas panelas, minhas frigideiras de qualidade. Deixei apenas o básico e tranquei com cadeado. Quando cheguei à geladeira, hesitei por um instante, mas então me lembrei de como Jéssica havia usado meu leite sem pedir, de como ela havia enchido minha geladeira com as coisas dela sem permissão. Então tirei tudo o que era meu e coloquei um cadeado na geladeira também.
Eu estava terminando quando ouvi passos. Matthew saiu do quarto e parou na porta da cozinha, olhando para os cadeados com uma expressão confusa. Mãe, o que você fez? Protegi o que é meu, respondi calmamente. Se você vai ficar aqui, use apenas as suas coisas, não as minhas. Mas como vamos cozinhar? Como vamos comer? Esse é o seu problema, Matthew, não o meu. Matthew ficou parado, encarando os cadeados como se não pudesse acreditar no que via. Abriu a boca para dizer algo, mas fechou-a novamente. Não sabia o que argumentar, porque, no fundo, sabia que eu tinha razão. Aquela era minha casa e, se quisessem ficar, teriam que respeitar as minhas coisas. Jéssica saiu mais tarde, ainda de pijama, com o cabelo despenteado e uma expressão furiosa no rosto. Ao ver os cadeados, sua expressão mudou de surpresa para fúria em um instante. O que é isso? Ela gritou, apontando para a geladeira. Você está louco? Como vamos guardar nossa comida? Não é problema meu, respondi sem me irritar. Você pode comprar um frigobar se quiser, ou comer fora, mas as minhas coisas são minhas. Ela deu um passo em minha direção com os punhos cerrados. Você não pode fazer isso. É desumano. Matthew, diga alguma coisa para sua mãe. Diga a ela que está agindo como uma louca. Matthew apenas baixou o olhar. Não disse nada. E isso a enfureceu ainda mais. Você é inútil, ela gritou para ele. Sua mãe está te humilhando e você fica aí parado como um idiota. Faça alguma coisa. Saí da cozinha e fui para o banheiro. Fechei a porta e joguei água fria no rosto. Conseguia ouvi-la gritando lá de dentro. Jéssica estava me insultando, me ameaçando, chorando de raiva. Matthew tentou acalmá-la com palavras suaves, mas foi inútil. E me olhei no espelho. Vi uma mulher de 72 anos que trabalhou a vida inteira. Uma mulher que criou o filho sozinha. Uma mulher que não merecia ser tratada assim. Sequei o rosto e saí do banheiro. Atravessei a sala sem olhar para eles e fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta e sentei na cama. Peguei meu celular e procurei o número de um advogado que um vizinho havia me recomendado anos atrás. Disquei e esperei. Bom dia, respondeu uma voz profissional. Escritório de Advocacia Thompson & Associates. Bom dia. Preciso de uma consulta sobre um despejo. Você tem algum horário disponível hoje? Marcaram uma consulta para aquela mesma tarde. Desliguei o telefone e respirei fundo. A situação era séria. Não havia mais volta. O resto da manhã foi tenso. Jéssica trancou-se no quarto que dividia com Matthew e não saiu. Ele ficou na sala assistindo televisão sem prestar atenção. Me arrumei, vesti meu melhor vestido, aquele que uso em ocasiões importantes. Pentei o cabelo com cuidado e coloquei os brincos que meu marido me dera. Queria me sentir digna. Queria me lembrar de quem eu era. Antes de sair, bati na porta deles. Matthew, eu disse, vou sair. Volto em algumas horas. Aonde você vai? Perguntou ele de dentro. Tenho uma consulta marcada. É tudo o que você precisa saber. Não esperei por uma resposta. Peguei minha bolsa e saí de casa. Caminhei até o ponto de ônibus, sentindo o sol no rosto. Era um dia lindo. O céu estava limpo e uma brisa suave movia as folhas das árvores. Sentei-me no banco para esperar e fechei os olhos por um instante. Pensei em tudo o que havia acontecido, em como minha vida havia dado uma guinada tão drástica em apenas alguns dias. Mas também pensei no que eu estava fazendo e sabia que era a coisa certa. Eu não estava sendo cruel. Eu não estava buscando vingança. Eu estava apenas defendendo o que era meu. O ônibus chegou e eu embarquei. Paguei a passagem e sentei-me perto da janela. Observei as ruas passarem, as casas, as pessoas caminhando com suas vidas normais. E me perguntei quantas daquelas pessoas também travavam batalhas silenciosas, quantas também eram desrespeitadas em suas próprias casas. Cheguei ao escritório de advocacia meia hora depois. Era um prédio pequeno, mas limpo, no centro da cidade. Subi as escadas até o segundo andar e bati na porta.
Uma jovem secretária me cumprimentou com um sorriso gentil. Senhora Adler? Sim, sou eu. O Sr. Thompson está à sua espera. Por favor, entre. Ela me conduziu a um pequeno escritório onde um homem na casa dos 50 anos estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Ele se levantou quando entrei e me ofereceu a mão. É um prazer conhecê-la, Sra. Adler. Meu nome é Mark Thompson. Por favor, sente-se. Sentei-me à sua frente e expliquei toda a situação. Contei-lhe sobre a minha viagem, o regresso, sobre ter encontrado Matthew e Jessica viver na minha casa sem permissão. Contei-lhe sobre a humilhação, os insultos, o desprezo. Ele escutou atentamente, tomando notas. Entendo, disse ele quando terminei. Este é um caso claro de ocupação sem consentimento. Como proprietário, você tem todo o direito de exigir que eles desocupem o imóvel. Quanto tempo leva esse processo? Perguntei. Depende. Se eles se recusarem a sair voluntariamente, teríamos que entrar com um processo formal, o que pode levar semanas, até meses. Mas existe uma maneira mais rápida, que é uma ordem de despejo expedita. Ela é solicitada quando há conflito na coabitação e a proprietária se sente ameaçada ou desrespeitada em sua própria casa. Com as provas adequadas, um juiz pode ordenar o despejo em questão de dias. Que provas eu preciso? Testemunhas, se houver, mensagens de texto, gravações, qualquer coisa que comprove os maus tratos. Também preciso da escritura do imóvel e de uma declaração assinada por você explicando os fatos. Tenho as escrituras e tenho uma testemunha. Minha amiga Carol estava presente quando Jéssica me insultou. Perfeito. Podemos começar por aí. Vou preparar os documentos hoje. Você volta amanhã para assiná-los e nós os protocolaremos junto ao juiz. Se tudo correr bem, em 2 dias você terá a ordem judicial. Senti um enorme alívio. Obrigado, Sr. Thompson. O senhor não imagina o quanto isso significa para mim. Eu entendo sua situação, Sra. Adler, e acredite, a senhora está fazendo a coisa certa. Ninguém tem o direito de desrespeitá-la em sua própria casa, nem mesmo seu filho. Saí do escritório me sentindo mais leve. Finalmente havia dado o passo definitivo. Não eram mais apenas ameaças. Não eram mais apenas cadeados. Era algo real, algo legal, algo que eles não podiam ignorar. Voltei para casa no ônibus da tarde. Quando cheguei, a porta estava aberta. Entrei e encontrei Matthew sentado na sala de estar com uma expressão preocupada no rosto. Mãe, disse ele, levantando-se. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Matthew, por favor, me escute. Parei e olhei para ele. Havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia assustado. Jéssica está furiosa. Ela disse que vai chamar a polícia. Ela disse que você está maltratando-a. Que ela ligue para quem quiser. Eu não fiz nada ilegal. Esta é a minha casa e eu tenho o direito de proteger os meus pertences. Mãe, por favor. Eu não quero que isso termine mal. Nós somos família. A família se respeita, Matthew. E vocês dois não me respeitam desde que chegaram. Me dê mais uma chance. Prometo que vou falar com ela. Vou fazê-la entender. Você teve muitas chances. E desperdiçou todas elas. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Sentei-me na cama e suspirei profundamente. Estava cansada, não fisicamente, mas emocionalmente. Cansada de lutar. Cansada de me justificar. Cansada de implorar por respeito. Naquela noite, não jantei. Não estava com fome. Simplesmente fui para a cama cedo e tentei dormir. Mas os barulhos na casa me mantiveram acordada. Ouvi Matthew e Jéssica discutindo em voz baixa. Ouvi passos, portas abrindo e fechando. E em certo momento ouvi algo que me deixou em alerta. Eles estavam tentando forçar um dos cadeados. Levantei-me em silêncio e abri a porta apenas uma fresta. Vi-os na cozinha tentando arrombar o cadeado da despensa com uma chave de fenda. Matthew segurava uma lanterna enquanto Jéssica tentava forçar a abertura.
Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Saí do meu quarto e acendi a luz da cozinha. Eles congelaram como ladrões pegos em flagrante. O que você pensa que está fazendo? Perguntei com voz fria. Jéssica deixou cair a chave de fenda. Estamos com fome. Vocês não nos deixam usar nada. O que esperam que façamos? Espero que você tenha respeito, mas vejo que isso é impossível para você. Matthew tentou explicar. Mãe, nós só queríamos. Saia da minha cozinha agora. Eles não se mexeram. Jéssica olhou para mim com puro ódio nos olhos. Você é uma velha cruel. Não sei como Matthew pode ser filho de alguém tão perversa. E eu não sei como meu filho pôde se casar com alguém tão desprezível quanto você. Ficamos ali parados, olhando um para o outro. Matthew estava entre nós, sem saber o que fazer. Então Jéssica deu um passo em minha direção com os punhos cerrados e o maxilar tenso. Por um instante, pensei que ela fosse me bater. Mas não recuei. Mantive-me firme, olhando-a nos olhos sem medo, porque sabia que se demonstrasse fraqueza, ela usaria contra mim. Vá em frente, eu disse em voz calma. Me toque. Me dê mais um motivo para chamar a polícia. Ela parou. Seu peito subia e descia com respirações irregulares. Seus olhos brilhavam de raiva. Mas ela sabia que eu estava certo. Qualquer coisa que fizesse agora só pioraria sua situação. Matthew agarrou o braço dela. Vamos, Jéssica. Não vale a pena. Ela o empurrou bruscamente. Não me toque. A culpa é sua por ser um covarde. Por não defender sua esposa. Não estou atacando-a, disse calmamente. Estou apenas protegendo o que é meu. Se ela não consegue entender isso, o problema é dela, não meu. Jéssica me lançou um último olhar cheio de ódio e saiu da cozinha furiosa. Matthew ficou parado por alguns segundos, olhando para o chão, sem saber o que dizer. Vai, Matthew, e leva essa chave de fenda contigo. Da próxima vez que tentares forçar algo que não te pertence, vou chamar a polícia. Não me importa se és meu filho. Com as mãos trêmulas, ele pegou a chave de fenda e seguiu Jéssica para fora. Eu os ouvi discutindo no quarto. Suas vozes eram um murmúrio constante que durou horas. E eu fiquei na cozinha verificando os cadeados para garantir que não tivessem conseguido danificar nenhum deles. Estava tudo bem. Voltei para o meu quarto e, dessa vez, coloquei uma cadeira contra a porta. Eu não me sentia segura. Não na minha própria casa. E isso me magoou mais do que qualquer insulto. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, ouvindo cada ruído, cada rangido da madeira, cada passo no corredor. Minha mente não parava de trabalhar. Até onde eles iriam? Do que mais seriam capazes? Na manhã seguinte, levantei cedo como sempre. Preparei meu café em silêncio e fui para o jardim. O ar fresco da manhã ajudou a clarear minha mente. Reguei as plantas, varri as folhas caídas, ajeitei alguns vasos que estavam fora do lugar. Era minha rotina. Era o que me mantinha sã. Carol chegou pouco depois do meio-dia. Ela bateu na porta e, quando eu abri, ela estava segurando uma sacola de comida. Trouxe seu almoço, disse ela com um sorriso. Sei que você não tem se alimentado bem. Obrigada. Você não imagina o quanto eu precisava te ver. Fomos até a cozinha e ela viu os cadeados. Ela balançou a cabeça tristemente. Margarete, isto é terrível. Você não pode continuar assim. Eu sei. Fui a um advogado ontem. Vou entrar com um pedido de despejo. Sério? Perguntou Carol, com os olhos arregalados. Sério? Não aguento mais, Carol. Tentei ser razoável. Tentei conversar. Mas eles não entendem. Só entendem quando lhes dói. Ela colocou a mão no meu ombro. Estou orgulhosa de você. Sei que não é fácil, mas você está fazendo a coisa certa. Almoçamos juntos no quintal, longe do quarto onde Matthew e Jéssica ainda estavam trancados. Conversamos sobre coisas do dia a dia, tentando nos distrair, mas eu não conseguia parar de pensar no que estava por vir. Quando Carol saiu,
voltei para dentro de casa. Precisava ir ao escritório de advocacia assinar os papéis. Me arrumei de novo. Vesti o mesmo vestido de ontem porque era o único que me fazia sentir forte. Peguei minha bolsa e saí sem avisar ninguém. No escritório, o Sr. Thompson já tinha tudo preparado. Ele me mostrou os documentos e explicou cada ponto, cada cláusula. Li tudo atentamente antes de assinar. Com isso, Sra. Adler, podemos protocolar o pedido amanhã de manhã. O juiz irá analisá-lo e, se tudo estiver em ordem, o aprovará no mesmo dia. Em seguida, um oficial virá entregá-lo pessoalmente. A partir desse momento, eles têm 48 horas para desocupar o imóvel. E se não o fizerem, perguntei. Então a polícia intervém. Mas acredite, quando veem a ordem oficial, a maioria das pessoas vai embora. Elas não querem problemas com a lei. Assinei todos os papéis com mão firme. Cada assinatura era um passo a mais para recuperar minha paz, minha casa e minha dignidade. Obrigado, Sr. Thompson, por me ajudar. É meu trabalho, senhora. Mas também é a coisa certa a fazer. Ninguém merece ser maltratado em sua própria casa. Saí do escritório com a sensação de ter tomado a decisão definitiva. Não havia volta atrás. Em 2 dias, 3 no máximo, eles estariam fora da minha casa. Quando voltei, a casa estava silenciosa. Pensei que talvez tivessem saído, mas ao passar pelo quarto deles, ouvi vozes baixas. Estavam lá, provavelmente planejando algo. Fui até a cozinha e destranquei minha despensa particular. Peguei arroz, feijão e um pouco de frango que eu tinha guardado. Cozinhei só para mim. O cheiro se espalhou pela casa, e eu sabia que eles estavam sentindo. Eu sabia que estavam com fome, mas não me importava. Quando terminei de cozinhar, me servi e sentei à mesa da cozinha para comer. Comi devagar, saboreando cada mordida, apreciando a comida em minha casa. E não senti culpa. Não senti pena. Apenas senti que estava fazendo o que precisava ser feito. Matthew saiu da sala quando eu estava terminando. Ele ficou parado na porta da cozinha, olhando para o meu prato com olhos famintos. Há algo para nós? Perguntou ele em voz baixa. Não, respondi sem olhar para ele. Há uma mercearia na esquina. Você pode comprar alguma coisa lá. Mãe, nós não temos dinheiro nenhum. Esse não é o meu problema, Matthew. Você decidiu ficar aqui sem a minha permissão. Agora você enfrentará as consequências. Mas nós somos a sua família. Família se conquista com respeito, não apenas com laços de sangue. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, perguntou algo que eu não esperava. Por que vocês nos odeiam tanto? Levantei o olhar e encontrei o seu diretamente. Eu não te odeio, Matthew. Eu te odiaria se ainda me importasse com você. Mas não me importo. Não me importo se você está com fome. Não me importo se você está desconfortável. Não me importo se você se sente humilhado, porque eu sinto tudo isso desde que você chegou. E você não moveu um dedo para impedir. Seus olhos se encheram de lágrimas. Me desculpe, mãe. Me desculpe mesmo. Suas desculpas chegam tarde demais, filho. Tarde demais. Ele se virou e voltou para o quarto. Eu ouvi conversando com Jéssica. Ela gritou algo que eu não entendi. E então houve silêncio. Lavei meu prato, coloquei as sobras em um recipiente, tranquei-o e tranquei tudo novamente. Cada movimento era uma declaração. Esta é a minha casa. Estas são as minhas coisas, e você não tem direito a nada disso. Naquela noite, dormi um pouco melhor, sabendo que a encomenda chegaria a qualquer momento. Que logo tudo isso acabaria. Que logo eu teria minha casa de volta para mim. Na manhã seguinte, o Sr. Thompson me ligou cedo. Senhora Adler, tenho boas notícias. O juiz aprovou a ordem. Eles vão entregar a notificação esta tarde. Senti um enorme peso sair do meu peito. Obrigado, Sr. Thompson. Muito obrigado. Esteja preparado para o que vier. Às vezes, as pessoas reagem mal ao receberem essas notificações.
Se você se sentir em perigo, ligue imediatamente para a polícia. Sim, eu irei. Não se preocupe. Desliguei o telefone e sentei na cama, respirando fundo. Hoje era o dia. Hoje, tudo mudaria. Me arrumei com cuidado. Vesti minhas melhores roupas, arrumei o cabelo, até passei um pouco de batom. Queria estar apresentável quando o policial chegasse. Queria que Matthew e Jessica me vissem como digna, firme, inabalável. Esperei na sala de estar, sentada na minha poltrona, observando o relógio de parede. Cada minuto parecia uma eternidade. Matthew e Jessica não tinham saído da sala o dia todo. Provavelmente esperavam que eu cedesse, que me cansasse dessa guerra silenciosa, mas estavam enganados. Às 3 horas da tarde, a campainha tocou. Levantei-me devagar e fui abrir a porta. Era um homem uniformizado com uma pasta na mão. Senhora Margaret Adler? Perguntou ele. Sim, esse sou eu. Recebi uma intimação judicial para o Sr. Matthew Adler e a senhorita Jessica Valverde. Eles estão na residência? Sim, eles estão aqui. Por favor, entre. O policial entrou e eu bati na porta do quarto deles. Matthew, Jessica, venham aqui. Tem alguém aqui que quer falar com vocês. A porta se abriu lentamente. Matthew saiu primeiro, com uma expressão confusa. Jessica estava atrás dele, franzindo a testa. Quem é você? Perguntou ela ao ver o policial. Sou um oficial do Tribunal Civil. Estou aqui para lhe entregar uma ordem de despejo. Matthew e Jessica paralisaram. O sangue lhe sumiu do rosto. Jessica foi a primeira a reagir, dando um passo em direção ao policial com uma expressão incrédula. O que você disse? Uma ordem para quê? O oficial entregou-lhes os documentos. Uma ordem de despejo foi emitida pelo Tribunal Civil. A proprietária deste imóvel, Sra. Margaret Adler, solicitou que vocês desocupem a propriedade. Vocês têm 48 horas a partir deste momento para deixar a residência com todos os seus pertences. Matthew pegou os papéis com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as palavras, sem realmente entender o que lia. Jessica arrancou-os de suas mãos e começou a ler em voz alta, ficando cada vez mais agitada. Isso não pode ser legal. Ela não pode simplesmente nos expulsar assim. Somos uma família. O policial manteve o tom profissional. A senhora Adler é a única proprietária registrada deste imóvel. Você não possui contrato de locação ou qualquer outro documento que lhe dê o direito de permanecer aqui. A lei está do lado dela. Se você não cumprir a ordem dentro do prazo estabelecido, será realizado um despejo forçado com intervenção policial. Jessica olhou para mim com um ódio tão intenso que eu quase podia senti-lo fisicamente. Você fez isso. Você está nos colocando na rua. Fiz o que precisava para recuperar minha paz, respondi calmamente. Você teve a chance de ir embora em bons termos. Escolheu ficar e me desrespeitar. Agora, encare as consequências. Matthew continuava encarando os papéis como se esperasse que as palavras mudassem. Seu rosto era uma máscara de choque e traição. Mãe, você não pode fazer isso. Nós somos sua família. Você parou de me tratar como família no dia em que permitiu que sua esposa me insultasse na minha própria casa, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. No dia em que você entrou sem permissão. No dia em que você me fez sentir como um estranho no lugar que construí com o meu próprio suor. O policial interrompeu. Se não tiver mais perguntas, vou me retirar. Os documentos contêm todas as informações necessárias. Se precisar de aconselhamento jurídico, pode consultar um advogado, mas recomendo que cumpra a ordem. Tenha um bom dia. Ele saiu de casa, deixando para trás um silêncio pesado. Matthew ficou parado, segurando os papéis como se fossem uma sentença de morte. Jessica, por outro lado, começou a andar de um lado para o outro, respirando com dificuldade, tentando controlar sua fúria. Isso é inacreditável. Isso é abuso. Vou processá-la. Vou ligar para um advogado e processá-la por maus-tratos, negligência familiar, por tudo. Pode falar, eu disse calmamente. Meu advogado estará aguardando sua ligação. Enquanto isso, você tem 48 horas.
Sugiro que comece a arrumar suas coisas. Não vamos embora, disse ela, cruzando os braços. Vocês não podem nos obrigar. A polícia pode, e vai, se necessário. Então você decide. Você sai andando por conta própria com alguma dignidade, ou sai escoltado pela polícia para todos os vizinhos verem. Para mim, tanto faz. Matthew finalmente falou. Sua voz estava embargada. Mãe, por favor, me dê uma chance. Vamos conversar. Podemos resolver isso. Não há mais nada para consertar, filho. Eu já tomei minha decisão. Mas não temos para onde ir. Esse não é o meu problema. Você deveria ter pensado nisso antes. Jéssica soltou uma risada amarga. Sabe de uma coisa? Você tem razão em uma coisa. Você é cruel. Você é uma velha cruel e amargurada que vai acabar sozinha. E quando estiver no seu leito de morte, ninguém estará lá para segurar sua mão. Ninguém vai chorar por você porque você afastou sua única família. Suas palavras tinham a intenção de me ferir. Tinham a intenção de me fazer sentir culpada, de me fazer duvidar, mas não surtiram mais efeito. Eu já havia chorado todas as lágrimas que tinha. Eu já havia sentido toda a dor que podia sentir. Prefiro morrer sozinho e em paz a viver acompanhado e humilhado, respondi. Agora, se me derem licença, tenho coisas a fazer. Virei-me e fui para o meu quarto. Fechei a porta e sentei-me na cama. Conseguia ouvir as vozes agitadas do outro lado. Jéssica ainda gritava, culpando Matthew por tudo. Ele tentou acalmá-la, sem sucesso. E eu apenas respirei fundo, sentindo como cada segundo me aproximava da minha liberdade. Naquela tarde, liguei para Carol e contei tudo a ela. Ela veio imediatamente, preocupada com a possível reação deles. Você quer que eu fique com você esta noite? Ela perguntou. Não gosto da ideia de você ficar sozinho com eles, sabendo que estão desesperados. Eu vou ficar bem, eu disse a ela. Mas obrigada pela preocupação. Margarete, essas pessoas são capazes de tudo. Tenha cuidado. Sim, eu prometo. Se algo acontecer, chamarei a polícia imediatamente. Carol ficou comigo até escurecer. Tomamos chá no quintal, conversando sobre tudo, menos sobre a situação. Eu precisava de um momento de normalidade, um respiro antes do que estava por vir. Quando ela saiu, voltei para dentro. A casa estava estranhamente silenciosa. Matthew e Jéssica estavam no quarto deles com a porta fechada. Nenhuma voz, nenhum movimento, apenas silêncio. Preparei-me para dormir, mas desta vez tranquei a porta e coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta. Não me sentia segura. Não sabia do que eles seriam capazes agora que se sentiam encurralados. A noite passou lentamente. Dormi pouco, sempre alerta a qualquer ruído, mas nada aconteceu. Ao amanhecer, levantei-me cansada, mas aliviada por ter transcorrido sem incidentes. Saí do quarto e fui para a cozinha. Preparei meu café como sempre, tentando manter minha rotina, mas tudo parecia diferente. O ar estava pesado, denso, como se a própria casa estivesse à espera de uma explosão. Matthew saiu logo depois. Ele tinha olheiras profundas e o rosto abatido. Parecia que não tinha dormido nada. Sentou-se à mesa da cozinha e olhou para mim com olhos suplicantes. Mãe, preciso falar com você. Por favor. Não há nada para conversar, Matthew. Sim, existe. Por favor, me ouça por 5 minutos. Suspirei e sentei-me à sua frente. Você tem 5 minutos. Ele respirou fundo, procurando as palavras certas. Eu sei que estraguei tudo. Sei que deveria ter te defendido desde o começo. Sei que a Jéssica passou dos limites e que fui um covarde por não tê-la colocado em seu devido lugar. Mas mãe, por favor, não nos deixe na rua. Me dê uma última chance. Juro que as coisas vão mudar. As coisas não mudam, Matthew. As pessoas mudam. E você não vai mudar porque não quer. Você escolheu sua esposa em vez da sua mãe. E tudo bem. É seu direito. Mas eu também tenho o direito de escolher a mim mesma, e é isso que estou fazendo.
Mas nós somos a sua família. Família não é só sangue, filho. É respeito. É amor. É cuidado mútuo. E você não me deu nada disso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se vocês nos expulsarem, eu nunca os perdoarei. Essa é a sua decisão. Eu já tomei a minha. Ele se levantou da mesa abruptamente. Tudo bem. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas não espere que eu volte. Não espere que eu ligue. Não espere nada de mim nunca mais. Eu nunca esperei nada de você, Matthew, exceto respeito, e você nem isso conseguiu me dar. Ele saiu furioso da cozinha, batendo a porta. Ouviu-a falar com a Jéssica, a dizer-lhe para fazer as malas, que iam embora e que nunca mais voltariam. E fiquei sentada na minha cozinha, tomando meu café, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo filho que perdi. Alívio pela paz que logo recuperaria. Durante o resto do dia, ouvi-os arrumar as suas coisas, gavetas a abrir e a fechar, roupas a serem enfiadas em malas, movimentos bruscos e ruidosos. Mas não saíram do quarto. Não falaram comigo. Não olharam para mim. Passei a maior parte do tempo no quintal, regando as plantas, varrendo, arrumando, preparando-me mentalmente para o momento em que eles finalmente iriam embora. Quando a noite caiu, eles ainda estavam lá. As 48 horas ainda não tinham terminado. Eles tinham até o meio-dia de amanhã. E eu sabia que eles iriam prolongar aquilo até o último segundo. Iriam me fazer sofrer até o fim. Fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Ouvi-o se movimentando pela casa. Ouvi seus sussurros. Ouvi seus passos. E parte de mim tinha medo de que tentassem algo, que quebrassem alguma coisa, que me machucassem de alguma forma. Mas nada aconteceu. Ao amanhecer, levantei-me. Meu corpo doía de tanta tensão. Hoje era o dia. Hoje o prazo terminava. Hoje eu recuperaria minha casa. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Era o último dia. Ao meio-dia, as 48 horas terminariam e, depois disso, se eles ainda estivessem aqui, eu teria que chamar a polícia. Uma parte de mim esperava que eles simplesmente fossem embora sem drama. Mas outra parte sabia que Jéssica não facilitaria as coisas. Preparei meu café em silêncio. O sol começava a entrar pela janela da cozinha, iluminando as plantas do jardim. Sentei-me para beber meu café devagar, tentando acalmar os nervos. Hoje, tudo acabou. Hoje, recuperei minha paz. Ouvi movimento no quarto, passos pesados, o som de algo sendo arrastado pelo chão. Estavam acordados, talvez terminando de arrumar as coisas, ou talvez planejando algo. Eu já não sabia o que esperar deles. Matthew saiu primeiro. Ele carregava uma caixa e me lançou um olhar enquanto caminhava em direção à porta. Não disse nada, nem bom dia, nem adeus. Simplesmente saiu e colocou a caixa no carro que estava estacionado lá fora. Voltou e repetiu o processo várias vezes. Cada vez que passava pela cozinha, evitava meu olhar. Eu apenas fiquei sentada observando. Não ia ajudá-los. Não ia perguntar se precisavam de alguma coisa. Não ia fazer nada que pudesse ser interpretado como fraqueza ou arrependimento. Apenas esperei. 1 hora depois, Jéssica apareceu. Seu cabelo estava solto e despenteado, seu rosto sem maquiagem, e ela tinha uma expressão de exaustão misturada com raiva. Ela me viu sentada na cozinha e parou na porta. Espero que você seja feliz, disse ela com voz cortante. Espero que valha a pena ficar sozinha nesta casa velha e fria. Não lhe respondi. Apenas a observei em silêncio, tomando meu café. Meu silêncio a enfureceu mais do que qualquer palavra. Sabe qual é a parte mais triste? Ela continuou. Que você vai morrer aqui sozinha, e ninguém vai comparecer ao seu funeral porque você afastou a única pessoa que ainda se importava com você. Matthew nunca se importou comigo, eu finalmente disse em voz calma. Ele se importava em ter um lugar para morar de graça. Há uma diferença. Ela soltou uma risada amarga. Pense o que quiser. Não importa mais. Estamos indo embora. E acredite, nunca mais voltaremos.
Nem mesmo se você implorar. Não pretendo implorar nada a ninguém. Podem ir embora em paz. Ela se virou e saiu da cozinha. Eu a ouvi gritando com Matthew, mandando-se apressar, que ela queria sair daquela casa o mais rápido possível. Ele murmurou respostas que eu não consegui ouvir. As horas passaram. Eles continuavam tirando coisas, caixas, sacolas, roupas. Fiquei surpreso com a quantidade de coisas que haviam acumulado em tão pouco tempo. Ou talvez tivessem trazido mais do que eu imaginava. Talvez sempre tivessem planejado ficar por um longo período. Às 11 horas da manhã, Carol bateu à porta. Abri e ela entrou com uma sacola de doces frescos e um sorriso preocupado. Como você está? Perguntou ela, me abraçando. Certo. Eles já estão quase indo embora. Estão tirando as coisas deles agora. Você quer ficar com você? Sim. Gostaria que você estivesse aqui quando eles forem embora. Ficamos sentados na sala de estar, observando em silêncio enquanto Matthew ia e vinha com suas coisas. Jéssica saiu com uma sacola cheia de roupas e nos olhou com desdém. Que conveniente ter seu amiguinho aqui. Você precisa de testemunhas para sua vitória, não é? Carol se levantou. Moça, sugiro que se retire com um pouco de dignidade que lhe resta. Você já causou danos suficientes. Jéssica estava prestes a dizer algo, mas Matthew segurou seu braço. Vamos. Já estamos quase terminando. Ela se desvencilhou dele, mas o seguiu até a rua. Ouvimos a discussão perto do carro. As vozes deles ecoavam lá dentro, carregadas de frustração e raiva. Tem certeza disso, Margarete? Perguntou Carol em voz baixa. Porque, uma vez que eles forem embora, pode não haver mais volta. Tenho certeza, mais certeza do que estive em muito tempo. Ela assentiu com a cabeça e apertou minha mão. Então eu te apoio, aconteça o que acontecer. Ao meio-dia em ponto, Matthew entrou pela última vez. Olhou em volta da casa como se procurasse algo que tivesse esquecido ou talvez estivesse se despedindo. Parou na minha frente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele havia chorado. Isso é um erro, mãe. Um dia você vai se arrepender disso. Se eu me arrepender, o problema será meu, não seu. Assim, sem mais nem menos? Você nem vai se despedir de mim? Adeus, Matthew. Disse. Ele esperou alguns segundos, talvez acreditando que eu mudaria de ideia no último momento, que eu o abraçaria e diria para ele ficar, mas eu não fiz isso. Permaneci sentada, firme, imóvel. Tudo bem, disse-lhe finalmente. Se é isso que você quer. Adeus, mãe. Ele saiu de casa sem olhar para trás. Ouvi a porta do carro bater. Ouvi o motor ligar e ouvi-os partir rua abaixo até o som desaparecer completamente. Sentei-me ali em silêncio. Carol estava ao meu lado, sem dizer nada. Apenas me fazendo companhia. E então senti algo que não esperava. Não foi alegria. Não foi tristeza. Foi alívio. Um alívio profundo. Como quando você tira um sapato que te machucou o dia todo. Eles já foram embora, eu disse em voz baixa. Eles se foram, repetiu Carol. Como você se sente? Pensei por alguns segundos. Cansado, mas livre. Ela me abraçou, e ficamos assim por um longo tempo. Quando ela se afastou, olhou para mim com aqueles olhos compreensivos. Quer que eu te ajude a limpar? Perguntou. Sim, por favor. Levantamo-nos e fomos até o quarto onde eles tinham dormido. Quando abri a porta, não pude acreditar no que vi. Tinham deixado tudo revirado. A cama desarrumada, roupas sujas no chão, embalagens de comida, garrafas vazias. Deixaram tudo num completo desastre, como uma última demonstração de desprezo. Olha só isso, disse Carol, indignada. Eles nem sequer tiveram a decência de deixar o quarto limpo. Senti a raiva voltar a crescer, mas consegui controlá-la. Não ia deixar que isso me afetasse. Eles tinham ido embora. Não tinham mais poder sobre mim. Está tudo bem, eu disse. Vamos limpar. E pronto. Quero apagar qualquer vestígio de que eles estiveram aqui.
Passamos o resto da tarde limpando. Lavamos os lençóis, passamos pano no chão e arejamos o quarto. Carol trabalhou ao meu lado sem reclamar, ajudando-me a recuperar meu espaço. Às 5 da tarde, quando terminamos, o quarto já não cheirava mais a eles. Não havia mais vestígios. Era apenas um quarto vazio, à espera de ser preenchido novamente com coisas boas. Obrigada, Carol. Não sei o que faria sem você. É para isso que servem os amigos, respondeu ela com um sorriso. Quer que eu fique para o jantar? Não, obrigada. Acho que preciso ficar sozinha por um tempo. Preciso me acostumar com o silêncio novamente. Ela entendeu. Ela me abraçou uma última vez e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Quando fechei a porta atrás dela, fiquei parada no meio da sala de estar, olhando para minha casa. Minha casa, silenciosa, vazia, mas minha. Percorri cada cômodo lentamente. Toquei as paredes. Abri as janelas. Respirei o ar puro que entrava e, pela primeira vez em dias, sorri. Fui até a cozinha e tirei todos os cadeados. Não precisava mais deles. Abri a despensa, a geladeira, os armários. Tudo estava disponível novamente. Tudo era meu novamente, sem restrições. Preparei meu jantar favorito, canja de galinha com legumes. O tipo de canja que eu fazia quando meu marido era vivo. O tipo de canja que eu não fazia há muito tempo porque era muita comida para uma pessoa só. Mas esta noite, eu não me importei. Cozinhei com calma, apreciando cada etapa. O aroma invadiu a casa, apagando qualquer vestígio do que havia acontecido. Sentei-me para jantar sozinha à minha mesa e, pela primeira vez, não me senti solitária. Senti-me acompanhada pela minha própria presença, pela minha própria força, por tudo aquilo pelo que lutei para chegar até aqui. Depois do jantar, lavei a louça e fui para o quintal. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Sentei-me na minha cadeira de sempre e olhei para cima. Pensei no meu marido, em como ele se orgulharia de mim por não me deixar ser pisoteada, em como ele teria me apoiado em todas as minhas decisões. Pensei em Matthew, no menino que ele foi e no homem que se tornou. Senti tristeza pelo que poderíamos ter sido e não fomos. Mas não senti arrependimento. Fiz o que tinha que fazer. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Carol: você fez a coisa certa. Estou orgulhosa de você. Eu sorri e respondi: obrigada por estar aí. Fiquei no quintal até que o frio da noite me fez entrar. Tranquei tudo com calma, apaguei as luzes e fui para o meu quarto. Deitei-me na cama e fechei os olhos. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sem sobressaltos, sem medo, sem cadeados na porta, porque minha casa era meu refúgio novamente, e ninguém jamais a tiraria de mim. Acordei com a luz do sol entrando pela janela. Não tinha programado o alarme, mas meu corpo despertou sozinho, como sempre. Eram 6 horas da manhã, mas desta vez algo estava diferente. O silêncio da casa não era pesado nem desconfortável. Era tranquilo. Era meu. Fiquei na cama por mais alguns minutos, apenas respirando, sentindo os lençóis limpos, ouvindo os pássaros cantando lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele nó no estômago ao acordar. Não havia vozes para temer, nem olhares de desprezo à minha espera. Havia apenas eu, em minha casa. Levantei-me devagar e fui até a cozinha. Preparei meu café com calma, saboreando cada etapa. Esquentei a água, coloquei o filtro, adicionei a quantidade exata de açúcar que eu gostava. Tudo como sempre fiz, mas agora com uma sensação de liberdade que eu havia esquecido. Saí para o jardim com minha caneca fumegante. Minhas plantas pareciam mais verdes, mais vivas. Ou talvez fosse eu que as via de forma diferente. Sentei-me na minha cadeira e tomei o primeiro gole do dia. O café estava perfeito. O ar fresco da manhã acariciou meu rosto. E percebi algo importante. Eu não havia perdido nada. Eu havia ganhado tudo. Passei a manhã arrumando a casa não porque estivesse suja, mas porque queria enchê-la novamente com a minha energia. Mudei alguns móveis de lugar. Coloquei flores frescas na mesa da sala. Abri todas as janelas para deixar o sol entrar.
Queria que cada canto se lembrasse de que esta casa tinha um dono, e esse dono era eu. No meio da manhã, a campainha tocou. Era Carol, como havia prometido. Ela trouxe pão fresco e aquele sorriso acolhedor de que eu tanto precisava. Bom dia, Margarete. Como você dormiu? Parece que não durmo há anos, respondi com um sorriso sincero. Fomos para a cozinha e eu preparei mais café. Sentamos para tomar o café da manhã juntos, conversando sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre as flores que cresciam em seu jardim. Era uma conversa normal do dia a dia, e era exatamente o que eu precisava. Você teve notícias do Matthew? Perguntou ela, cautelosa. Balancei a cabeça negativamente. Não, e não espero que isso aconteça. E o que você acha disso? Pensei por alguns segundos. Triste, eu acho, mas não me arrependo. Há uma diferença. Ela assentiu com a cabeça. É normal se sentir triste, Margarete. Ele é seu filho. Mas você fez a coisa certa. Ninguém tem o direito de tratá-la mal, nem mesmo sua própria família. Eu sei. E pela primeira vez em muito tempo, coloquei-me em primeiro lugar. E não me sinto culpada por isso. Você não deveria. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Terminamos o café da manhã e Carol se ofereceu para me ajudar no jardim. Passamos o resto da manhã podando, regando e cuidando das plantas que estavam negligenciadas. Trabalhar com as mãos na terra me fez sentir conectada a algo maior. Me lembrou que a vida continua, que as coisas crescem, que depois da seca vem a chuva. Quando Carol saiu ao meio-dia, fiquei sozinha novamente. Mas desta vez, a solidão não me pesava. Era companhia. Era paz. Preparei um almoço simples e sentei-me para comer, olhando pela janela para o quintal. Cada mordida era mais saborosa que a anterior. Depois de lavar a louça, sentei-me na sala com um livro que estava fechado há meses. Abri-o e comecei a ler. As palavras fluíam com facilidade. A história me cativou. Fazia tanto tempo que eu não tinha tempo para ler. Fazia tanto tempo que minha mente não estava calma o suficiente para apreciar algo tão simples. Li durante horas, absorta em outra história, em outro mundo. E quando levantei os olhos, percebi que já estava escurecendo. O dia transcorreu em paz, sem contratempos, sem conflitos, apenas eu, minha casa e minha tranquilidade. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas finalmente atendi. Olá? Do outro lado da linha, havia silêncio. Então, ouvi uma respiração e, em seguida, uma voz que eu conhecia muito bem. Mãe, disse Matthew. Não respondi. Apenas esperei que ele dissesse o que tinha a dizer. Eu só queria saber se você estava bem. Estou bem, Matthew. Melhor do que antes. Outro longo silêncio. Mãe, me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Já é um pouco tarde para pedir desculpas. Não acha? Eu sei, mas precisava te contar. Precisava que você soubesse que me arrependo. Que entendo que estraguei tudo. Permaneci em silêncio, sentindo as emoções aflorarem. Mas eu não ia me deixar influenciar. Não ia ceder só porque ele se sentia culpado. Onde você está agora? Perguntei. Na casa de um amigo da Jéssica. Ele nos deixou ficar alguns dias enquanto procuramos algo. Estou procurando emprego, dessa vez é sério. Fico feliz em ouvir isso. Mãe, você acha que algum dia poderia me perdoar? Não sei, Matthew. Não sei. Eu entendo. Só queria que você soubesse que sinto muito e que, mesmo estando com raiva, você ainda é minha mãe. E você ainda é meu filho. Mas isso não significa que vou permitir que me desrespeitem novamente. Eu sei. Não vou mais te incomodar. Eu só queria ouvir sua voz. Cuide-se, Matthew. Você também, mãe. Ele desligou e eu fiquei ali parada com o telefone na mão, sentindo uma mistura de emoções, tristeza, alívio, esperança, mas acima de tudo, paz.
Porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, que não tinha cedido, que tinha mantido minha dignidade. Terminei de preparar o jantar e sentei-me para comer sozinha. E desta vez, não me senti triste. Senti-me completa, porque compreendi algo fundamental: a solidão não é o mesmo que estar sozinho. A solidão dói. Estar sozinho pode ser uma bênção. Depois do jantar, voltei para o quintal. O céu estava nublado e cheirava a chuva. Sentei-me na minha cadeira e esperei. Poucos minutos depois, as primeiras gotas começaram a cair. Em seguida, veio a chuva forte, batendo no telhado, encharcando a terra, enchendo o ar com aquele cheiro fresco que eu tanto amava. Sentei-me ali sob o beiral, protegida da chuva, mas sentindo seu frescor. E pensei em tudo o que havia acontecido, em como lutei, em como sofri, mas também em como venci. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu não perdi a minha dignidade. Eu apenas estabeleci limites. Eu apenas defendi o que era meu, e isso foi o suficiente. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era Carol de novo: está chovendo aí também? Adoro essas tardes. Eu sorri e respondi: sim, é lindo. Ela respondeu prontamente: passarei amanhã com mais pão e poderemos tomar chá e observar a chuva, se ela continuar. Eu adoraria isso. Guardei o telefone e voltei a observar a chuva. Pensei na minha vida, em tudo que construí, em tudo que perdi e em tudo que conquistei. Eu havia perdido meu filho, é verdade, mas havia recuperado minha paz. Havia recuperado minha dignidade. Havia recuperado meu lar. E se Matthew voltasse algum dia, seria diferente, porque agora ele sabia que eu não era alguém que podia ser pisoteada, que eu tinha limites, que eu merecia respeito. A chuva continuava caindo, e eu continuava sentado ali, em minha casa, no meu quintal, em minha paz. Uma mulher de 72 anos que aprendeu a lição mais importante de todas: que respeito não se pede, se exige. Que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que estar sozinha não é um castigo, é uma escolha. E que minha casa é o lugar onde há respeito. E quem não entender isso, que fique do lado de fora. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra molhada, de novos começos, de segundas chances, não para eles, mas para mim. Levantei-me e entrei em casa. Fechei a porta do pátio calmamente. Apaguei as luzes uma a uma e fui para o meu quarto. Deitei-me na cama e olhei para o teto. Conseguia ouvir a chuva batendo na janela. Era um som reconfortante, um som que me lembrava que depois da tempestade, sempre acalmaria. E eu já estava calmo. Fechei os olhos e deixei o sono me dominar. E pela primeira vez em semanas, não tive pesadelos. Não tive preocupações. Apenas paz. Porque esta casa era minha. Esta vida era minha. E ninguém jamais a tiraria de mim novamente. Amanhã seria outro dia. Talvez Matthew ligasse de novo. Talvez não. Talvez um dia pudéssemos nos reconciliar. Ou talvez não. Mas isso não me tirava mais o sono. Porque eu havia aprendido algo que me levou 72 anos para entender. Não perdi nada. Apenas me afastei daqueles que não sabiam como ficar. E isso não foi uma derrota. Foi uma vitória.